Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que também venha hoje neste monte nos ajudar a transfigurar nossa vida e a nossa realidade, que Ele nos faça compreender a palavra e por ela sermos transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos na quarta-feira de cinzas nossa caminhada para a Páscoa, com o convite à prática do jejum, da oração e da esmola. Domingo passado, convivemos com Jesus enfrentando as tentações do demônio. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sente fome e o demônio o aborda.
insiste com ele em 3 propostas: transformar pedra em pão, transformar o templo em lugar de aventura e ver as glórias e os reinos deste mundo, adorá-lo para Jesus ter a fartura daqui. Jesus venceu as tentações e continuou seu caminho. Fundou a igreja, chamou os discípulos, os apóstolos, cuidou deles e inaugurou um tempo novo com o anúncio: o reino dos céus está próximo. Realizou milagres, prodígios, sinais extraordinários que impactaram fortemente os apóstolos. A gente estava no capítulo 4 de Mateus e hoje a gente está no capítulo 17. Aconteceram muitas coisas ao longo desses capítulos, mas o mais forte é o quanto os discípulos e a multidão foram impactados pela presença de Jesus e sua ação salvífica. Seus atos, seus feitos, suas palavras eram de verdade acontecimentos extraordinários. E a turma se empolga. O problema é que numa certa altura, no capítulo 16, Jesus toma a firme decisão, faz uma avaliação com os discípulos. O que aconteceu lá, das tentações até aqui, o que o povo está falando sobre ele, quem é ele. Os discípulos dizem que há uma confusão enorme. Ele pergunta para vocês quem eu sou. Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que o diabo queria tentar exatamente por quem ele é, se és filho de Deus. E Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pronto. Quando Pedro confessou isso, Jesus institui Pedro como chefe do colégio apostólico, funda a igreja e diz que o poder do inferno, que não venceu a ele, também não vai vencer a igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pronto. Caminhou com os discípulos e disse: vamos para Jerusalém. A multidão escuta Jesus falar em caminhar para Jerusalém com os apóstolos e diz: opa, esta é uma marcha revolucionária, vamos embora com ele. Com o poder que esse cara tem para fazer milagre, multiplicar pão, vencer o mal, parar tempestade, com o poder que ele tem, a gente vai aclamá-lo rei e ele vai dar fartura para nós e a gente vai ser felizes para sempre. Caminharam empolgados. Numa certa altura, inflamados de empolgação, indo para Jerusalém, Jesus para e dá um anúncio impactante. Diz assim, antes desse texto, esse texto de hoje, em que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, depende do anúncio que Jesus fez lá embaixo. Antes de Jesus pegar Pedro, Tiago e João, teve um embate lá embaixo. Jesus diz assim: olha, eis que nós estamos indo para Jerusalém, chegando lá, eu vou sofrer muito, vou ser morto na cruz, no terceiro dia vou ressuscitar. Pedro fica furioso com Jesus e dá uma bronca em Jesus, diz a Jesus, pega Jesus pelo braço, leva Jesus no lugar à parte, repreende a Jesus e diz: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. E Jesus fala para Pedro o que ele falou domingo passado para o diabo: vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas como os homens. Então, e aí instaura uma grande crise no segmento de Jesus. A notícia de que Jesus é um Messias, mas um Messias que vai para Jerusalém para ser pregado na cruz, causa nos discípulos uma grande crise, uma grande frustração.
E mais ainda depois da bronca que Jesus dá em Pedro, chamando-o de Satanás. É crise, minha gente, daquelas que transformou fortemente para sempre a igreja. O tema do sofrimento e da cruz é sempre causa de crise nos casamentos, nas profissões, na vida da meninada, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de nós velhos. Sofrimento e morte é um tema desagradável. Ainda mais quando isso vem da boca de um que é o Messias que a gente esperava, que causaria um impacto para inaugurar um tempo completamente novo. Ele fala de morrer na cruz. Morrer de pendurado numa cruz é considerado pelo Antigo Testamento como a mais vil de todas as maldições. Então os discípulos pensavam, nós estamos seguindo um fracassado. Ele mesmo anuncia isso. É nessa crise que acontece a subida ao morro de hoje. Vamos lá? Vem comigo. Mateus capítulo 17, versos 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. O resto dos discípulos seguramente ficaram ao pé da montanha cuidando da multidão. Vamos. E os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Acompanhe os verbos. Jesus tomou consigo, os levou, um lugar à parte, uma alta montanha. Não qualquer montanha, mas uma alta montanha, diz Mateus. Em cima desta montanha acontece algo extraordinário. Vamos lá? Versículo 2. Leia. E foi transfigurado diante deles. Cadê o Ricardo? Vamos. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Transfigurou. O que significa transfigurar? O rosto brilhou como o sol, as roupas brancas como luz. Bento XVI diz que os discípulos e a multidão seguindo Jesus, Jesus fez os discípulos enfiarem a cara, o rosto na realidade cruenta do enfrentamento do sofrimento e da cruz. Esse enfiar o rosto na realidade, enfrentar uma realidade cruenta, abate os discípulos, e Jesus tem um mimo de delicadeza. Diz assim: espera aí, não é só sofrimento não. Vocês que estão me seguindo e enfiaram o rosto na realidade, a cara na realidade de sofrimento, venham comigo, subam a montanha para vocês enfiarem o rosto no céu. Eu amo essa imagem. A subida com Jesus no monte é para enfiar a cabeça nas nuvens e olhar a realidade futura. Na verdade, para nós católicos, todos os domingos, a Santa Missa do domingo, especialmente a missa do domingo de manhã, é ocasião para subir a montanha com Jesus e enfiar a cabeça no céu. A Santa Missa é, por excelência, um rito de olhar a realidade do céu e participar pelos mistérios divinos dos ritos da Eucaristia, participar da glória futura, já aqui. Mas, ainda, que significa este transfigurar? Significa o que vem. Enquanto Jesus está transfigurado, preste atenção num detalhe
que não é detalhe. Não é só a roupa que muda, mas o rosto fica como o sol. Existe um cristianismo vindo do confronto das religiões pagãs e dos grandes embates da Idade Média, que é um período de grandes conflitos e incertezas, que fez com que se desenvolvesse no ambiente do cristianismo um tipo de espiritualidade que a gente tem que ser triste, que a vida é dolorida, que aqui é só pecado, aqui é só mal, que isso aqui não presta, que o meu corpo é cheio de pecado e de podridão. Essa transfiguração de Jesus também fisicamente aponta para você que o seu corpo tem uma dimensão sagrada. Muda essa religião e essa visão péssima que você tem do seu corpo. Não fique numa religião achando que é só de pano mudado de cor que você é feita, não. Você é feito de uma transfiguração também interior, que é possível ser apalpada fisicamente. Amém? Ela é toda, ela é completa. Esse tipo de gente, e está muito comum na Igreja Católica, um embate contra as forças espirituais do mal. E para vencer isso é preciso muito sofrimento e penitência, e choro, e lamento, e jejum, e lágrima e tristeza. Sai dessa, sai dessa, sai dessa. Penitência, jejum, oração é preciso ser feito com perfume e com cabelinho penteado, barbinha feita, tá? Com beleza, cheiroso, cheirosa, porque esse corpo é sagrado. Ele também transfigura. Tá claro? Muda essa visão herdada da cultura grega, de que a matéria é o que não presta e o que presta é só o espírito. Não. Nós somos todo inteiro, homens e mulheres de Deus e homens e mulheres impregnados de força divina. Vamos ver? Versículo 3. Enquanto Jesus está lá transfigurado, rosto e roupa, nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. E Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. pronto. Jesus aparece conversando com Moisés, que morreu há 1250 anos, Elias, que já subiu ao céu há 700, 800 anos. Moisés, Elias e um terceiro personagem, Enoque, Gênesis 24, são os 3 personagens que, segundo a tradição do judaísmo, não conheceram a corrupção da carne, como Nossa Senhora. Nós temos o dogma da Assunção, que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Moisés, Elias e Enoque, também no Antigo Testamento, a tradição hebraica do povo do Antigo Testamento diz que eles subiram ao céu sem conhecer a corrupção. Então, o dogma de Maria não é um absurdo dentro da Bíblia, como os crentes pensam. Porque tem 3, já antes de Maria, que subiu ao céu sem corromper o corpo e a carne. Pronto. Moisés e Elias, mas tem outra nota. Moisés é o fundador da religião de forma organizada. A primeira leitura, quem funda a nossa fé bíblica é Abraão, da primeira leitura. Casal de velhinho, Abraão e Sara. Velhinho, sem filhos, pronto para morrer. Seguramente Abraão representa uma lamentação para Deus, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai. Vai para outra terra com a sua mulher e as coisas vão renovar. Sai. Essa é uma boa dica para nós velhos, para nós idosos. Sai. Sai do problema. Sai do olho da reclamação, da lamentação. Sai. Vai para uma terra nova.
Abraão, portanto, é o pai da religião monoteísta. Judeu, Islã e cristianismo, todos temos Abraão como fundador da nossa fé. Monoteísta, a fé no Deus único. Mas quem organizou a religião foi Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, levando o povo para a terra prometida. O povo começou a enfrentar dificuldades na caminhada para a terra prometida, do jeito que a multidão que está seguindo Jesus da Galileia para Jerusalém está enfrentando dificuldade para aceitar a cruz. O povo seguindo Moisés do Egito na direção da terra prometida começou a reclamar das dificuldades da caminhada. Então, Moisés, Deuteronômios 4, 5 e 6, Moisés chega na beira da terra prometida, antes de entrar nela, funda a religião da escuta. Ouve Israel, Shema Israel, escuta Israel. A partir de agora, Israel, para você, povo eleito, viver uma vida de bênção nessa terra prometida, o critério fundamental, Israel, é escuta Deus, Israel. Escuta. Isso há 1250 anos antes de Cristo. Bem mais tarde, Elias foi um profeta que viveu em Israel num tempo de muita crise, em que o judaísmo fez alianças espúrias com os impérios vizinhos, especialmente a Síria. Elias é o único profeta do Antigo Testamento que foi jurado de morte e que não morreu. Porque Elias é o profeta que foi mandado por Deus chegar na casa do rei. O rei tinha financiado a reforma do templo de Jerusalém, ou do templo de Betel no norte, de Garizim. Elias, o rei tinha reformado o templo, e o rei, quando terminou a reforma do templo, disse: como eu financiei a reforma do templo, está tão bonita a igreja, eu quero tirar todo mundo que trabalha e eu vou nomear quem vai ser sacerdote e vai trabalhar no templo, porque todo mundo que vai trabalhar no templo vai ter que falar bem de mim. Eu sou o rei, eu financiei o templo. Elias chega lá no templo e está aquele tanto de sacerdote pregando e elogiando toda hora o rei e agradecendo o rei. Elias pegou uma espada, entrou dentro do templo e degolou 400 sacerdotes pregadores falsos. A mulher do rei ficou furiosa e comandou uma perseguição a Elias. Elias caminhou 40 dias e 40 noites correndo da perseguição. Cansou e falou para Deus: Deus, me mata, chega, não aguento mais não. Eu defendi a honra do seu templo e eu estou correndo há 40 dias para não morrer e você não me defende e me mata. E aí Deus fala para Elias: sobe para o monte que eu vou falar com você. Elias sobe para o monte e fica esperando Deus aparecer. Livro de 1 Reis, capítulo 18 e 19. Elias está lá, aguardando Deus aparecer. Elias é da escola de Moisés. Sabia que com Moisés, Deus fala de maneira bruta, brava. Deus fala através de terremoto, de ventania, de tempestade, de fogo, com trovão, com raio. Que o povo mesmo falou para Moisés: Moisés, se depender de nós não vamos mais falar com esse Deus seu que é brabo demais não. Quando você for falar com Deus, você vai sozinho. O que Ele falar para você, a gente obedece. Mas a gente não vai mais enfrentar esse Deus brabo, tanto que Ele é bravo.
E fala para Moisés: nós não damos conta de ouvir. Se a gente for ouvir esse Deus, a gente vai morrer, porque é brabo demais. Elias é dessa escola, está lá na gruta, esperando Deus passar. Vem um terremoto, Deus sai lá fora, olha, Elias sai lá fora, vê se Deus veio no terremoto, Deus não apareceu. Ele volta para a caverna. Vem um fogo que devora tudo quanto é trem e fala: agora é Deus, o bicho é bravo, é bruto. Elias sai lá fora da gruta, olha, não aparece Deus, volta para a gruta. Vem uma forte ventania que quebra tudo e não deixa pedaço de nada inteiro. Ele fala: agora é Deus. Ele sai e não vê Deus. Ele volta para a gruta e diz: não vai vir. De repente Elias escuta o barulho de um suave murmúrio de uma brisa. Ouve o barulho dos passos de Deus e Deus chama ele e fala: vem cá, eu vou te dar força, você vai enfrentar a sua missão. Elias continua a sua missão. Quando termina a sua missão, desce do céu uma carruagem de ouro e fogo, pega Elias, arrebata Elias e ele vai para o céu. O único profeta jurado de morte no Antigo Testamento que não morre decapitado. Então, Moisés e Elias representam o vigor mais varonil das bravuras de Deus no Antigo Testamento. Eles estão conversando com Jesus transfigurado. Sabe o que significa? Que depois que Jesus morreu e ressuscitou, você deve ler o Antigo Testamento com a luz do ressuscitado. É a luz da ressurreição de Jesus que te faz ler e interpretar todas as coisas que você não entende bem no Antigo Testamento. Ele conversa com a palavra, ele ilumina a palavra do Antigo Testamento, porque ele é a palavra viva de Deus feito carne. Está claro? Isso é uma nota muito importante. Pedro assiste estarrecido essa cena e diz assim: não tem cabimento. Jesus vai perder uma chance dessas. Ele, falando com os dois caras mais importantes do Antigo Testamento, chega, atrapalha a conversa de Jesus com Moisés e Elias, interrompe e fala: Jesus, fica quieto. Nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O Senhor esquece a gente enfia debaixo de um galho de pau, numa grota, numa caverna, debaixo de uma pedra. Fica quieto e não fale mais no terror, no pavor da cruz e do sofrimento. Vamos ficar na montanha. Nós vivemos na sociedade que deseja uma religião de montanha. A religião da brisa suave, sem sofrimento e sem tribulação. A nossa sociedade está domesticando-nos para ser um povo que tem medo de sofrer. O tema do sofrimento nos apavora e cada dia se multiplicam mais as distribuidoras de bebida 24 horas e as farmácias, dando para a gente uma forma da gente chapar e anestesiar e não enfrentar a realidade. Não está? Nós somos, desde Pedro, um povo que tem medo de enfrentar a vida na realidade do que a vida é. Pedro propõe a Jesus o que o diabo propôs a Jesus: vamos ficar na glória, vamos descer dessa montanha não, vamos quietar aqui. Pedro é devolvido para a escola de Moisés e Elias. Vamos lá? Quando Pedro estava falando, olha o que acontece. Versículo 5. Leiam. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Olha o paradoxo. Nuvem luminosa. Se é luminoso, não devia ter sombra. Mas na fé as coisas são assim.
É outra lógica, não é? Vai. E da nuvem, vai, Ricardo. E da nuvem, uma voz dizia: brada. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Brada. Escutai-o. Esta fala da nuvem, a nuvem luminosa representa o Divino Espírito Santo, a voz é a voz do Divino Pai Eterno, que aponta para o Filho, Jesus. E diz aquilo que Pedro lá no capítulo 16 confessou: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aquilo que o demônio tentou domingo passado por 3 vezes tirar de Jesus: se és filho de Deus, pare de sofrer. Agora o Divino Pai Eterno intervém dando uma bronca em Pedro: Pedro, cala a boca, diacho. Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Pedro, escuta, Pedro. Moisés é o fundador da religião da escuta. Moisés é o fundador da religião de escuta, e Elias é o mestre, é o pedagogo na religião da escuta. Não escute rei, escute Deus. Escute Deus. Moisés e Elias representam a religião da escuta. O Divino Pai Eterno apresenta para Pedro que Jesus está na linhagem, e o Divino Pai Eterno refunda a religião da escuta. Pedro, este é meu filho amado, nele eu pus o meu agrado. Escuta! Deuteronômio 6, 4, 5 e 6. Shema Israel, escuta Israel, escuta Israel. Escuta! Mas o problema é que nós também estamos numa grande crise de escuta. O mundo nunca enfrentou uma crise de debilidade da escuta como o mundo enfrenta hoje. Concordam? Nós estamos numa dramática crise de escuta. O que o pai fala para o filho não representa o que o pai fala para o filho. O filho continua do jeito que quer. O que a mãe fala para o filho não representa. O filho comporta do jeito que quer. O que o professor fala, o que o pregador fala, nós vivemos uma crise de escuta. Cada dia que eu converso com os meus amigos médicos e psicólogos, e há cada vez mais uma doença nos padres, nos médicos e nos psicólogos e nos professores. Sabe por quê? Porque nós lidamos com a comunicação de um conteúdo. E a gente orienta, e há uma crise de escuta. Porque há uma escuta interna, que é a escuta do medo, do sofrimento e da morte, que ela já está decidindo e regulando a vida do mundo. A pessoa já vem com uma voz, escuta o padre, escuta o médico, escuta o psiquiatra, escuta o psicólogo, escuta o professor, e aquela voz interna do medo continua a comandá-la, não é? Há uma crise de escuta. Se a gente quer cristianismo, nós precisamos refundar e recolocar o tema da escuta. Reinaugurar escola de escuta. A igreja deveria ser genuinamente um lugar de escuta. Não nos esqueçamos da sinagoga. Sinagoga, sim, em grego é lugar. Tem goga, gorgia, tem ensino, é o lugar do ensino. A liturgia da palavra é a liturgia da sinagoga. A igreja, por excelência, é o ambiente do ensino, da educação para a escuta. Mas, qual é a doença que transformou nós, pregadores e ouvintes da pregação, em homens e mulheres fracassados na escuta? Vai vir agora. Vamos ver? O que pode te libertar e te matricular de novo na escola da escuta?
Versículo 6. Quando o Divino Pai Eterno falou e deu a bronca, escutai-o. Versículo 6. Quando ouviram isto, bradem. Os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Sempre medo, sempre dificuldade de escuta. Jesus não sossega, Ele quer recolocar tudo no eixo do caminho de Deus. Versículo 7. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: brada, igreja! Levantai-vos e não tenhais medo. O que Jesus disse, igreja? Brada? Levantai-vos e não tenhais medo. Jesus, olhe para a cruz. Moisés e Elias fundam a religião da escuta e Jesus refunda a religião da escuta com uma primazia. Não haverá mais uma religião do medo. A escuta a partir de agora não será regulada mais pelo medo. E aqui está outro tema. Nós vivemos uma crise de escuta exatamente porque nós somos uma sociedade genuinamente regulada pela indústria do medo. A política se serve do medo. Nós, pregadores, manipulamos as massas passando medo. E tem pregador que fala e passa tanto medo no povo, do mesmo tanto que ele fala para ter medo do capeta, ele ensina a ter medo de Deus. Não tem? Tem uns canais católicos aí, mostrando Nossa Senhora, as revelações de Nossa Senhora, os segredos de Nossa Senhora, e mete medo nos trouxa. E os trouxa são devotos de Nossa Senhora e tremem de medo. Pode ter Nossa Senhora, um monte de estátua atrás lá do pregador, dos canais da internet, falando de Nossa Senhora. Mas se o conteúdo tem o medo como pedagogia, esses canais e esses pregadores estão todos na escola de Satanás. Eu não tenho medo de falar o que eu estou falando. Quem tenta conduzir sua vida para ser seguidor e principalmente patrocinador dos canais e dos pregadores pelo medo, são operários dos reinos de Satanás. Jesus fundou a religião das mulheres e homens que não têm medo. Pode pegar pesado? Não peguei pesado ainda não. Pode? Presta atenção. Volta na fala de Jesus. Jesus se aproximou, tocou neles. Você consegue imaginar quais são os temas que te deixam também assustado, com o rosto em fisionomia de terra e de medo? Quais são os temas que te assustam? Você consegue escutar o barulho de Jesus se aproximando de você, tocando você, tirando a terra da sua testa, desfranzindo a tensão de sua testa e dizendo: não tenha medo. Desculpem. Jesus não diz: isso é o mais glorioso, o mais belo. Jesus não diz: você não vai ter problema. Ele diz: não tenha medo. Ele não promete dizendo: você não vai ter dificuldades na vida. Ele não é um falso pregador, picareta. Ele diz: não tenha medo. Vai ter cruz, vai ter morte, vai ter perseguição,
vai ter sofrimento, vai ter martírio, mas um comando aqui dentro de vocês vai reinar. Medo não habitará vocês. Amém? Bate palma para ele. Brada! Brada! Essa indústria desgraçada de religião do medo, de política do medo, de redes sociais do medo, essa indústria desgraçada vai tudo na enxurrada de Satanás. E não vai demorar não. O medo não é coisa dos seguidores do ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Repito-o, ele não diz, não tereis problemas. Ele diz, não tenhas medo. Não tenhais medo. Levantai-vos. Levantar significa sejam homens e mulheres ressurretos. Sejam homens e mulheres da ressurreição. Firmes. Enfrentem. Há 3, 4 domingos atrás ele diz, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Ele não disse, vocês não terão inimigos e vocês não terão quem os persiga. Ele disse, ame e reze e não tenha medo. Esse será o diferencial que recolocará você de volta hoje, matriculado na escola da escuta. Amém? Na escola da escuta. Irmã, irmão, eu sei mais do que ninguém o quanto é chato escutar, o quanto é trabalhoso escutar. Nós vivemos na sociedade dos videozinhos rápidos. Cada dia ficam menores os tamanhos dos vídeos para distrair a gente, para você ficar passando o dedo assim e aumentar a sua ansiedade e você criar uma vinculação de dependência com os canais e com os produtores da indústria de manipulação nisso aqui. Isso é uma engenharia de dominação. Nós vivemos uma crise de escuta. Se você pesquisar, nos últimos 6, 8 anos, a indústria da música, eu gosto demais de música, eu sou regulado por música. A indústria da música, esses grandes aplicativos de músicas, identificaram que no planeta, as músicas mais ouvidas no planeta são aquelas que foram diminuindo de 3 minutos para 2 minutos e meio, para 2 minutos, e dizem que hoje não tem música no topo das mais escutadas que passam de 2 minutos. Os compositores, os artistas são escravos, porque o mundo de hoje não suporta ouvir uma música com mais de 2 minutos. Imagina uma pregação de 50. Música, você vai escutar Alegre, que compôs Miserere Mei, são 14 minutos a composição do Miserere Dei. A delícia das mais refinadas do planeta. Você pega composições dos grandes compositores da sadia música, com 8, 10, 15 minutos a mesma peça. E o mundo de hoje não suporta 2 minutos. Agora, em pouco, no final do ano, alguém me manda uma pesquisa muito interessante, que os grandes aplicativos de música exigiram que não entrarão nos próximos temporadas música que tiver mais de 1 minuto e 48 segundos. Porque senão não tem ouvinte.
escutar, se nós temos dificuldade de escutar, distraindo, você imagina escutar chamando a conversão, a metanoia, a mudança de vida, a enfrentar a realidade da cruz e dos problemas lá dentro de casa, no casamento, no trabalho, na sociedade, na economia, na política, na igreja. Imagine! Versículo 8. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Você também hoje vai erguer os olhos e não ver mais ninguém a não ser somente Jesus. Porque é somente a Ele que você deve escutar. Amém? Amém. Ele é a voz. Ele é a mediação da escuta. Só que nem sempre Jesus fala o que agrada. Versículo 9. Quando desciam da montanha, bradem. Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Você pode imaginar a turma feliz com aquela visão paradisíaca do céu aqui. Aí Jesus fala: vamos descer a montanha. Descendo, Jesus fala: moçada, isso é um segredo meu e de vocês. Guardem esse segredo no coração. Não conta para ninguém, até que eu tenha ressuscitado dos mortos. Eu imagino Pedro dizendo: ai, lá vem com papo de novo de cruz. Ah não, Jesus. Sabe, vocês esposos e esposas que dizem assim: ah não, bem, esse assunto de novo não. Não é? Ah não, bem, esse assunto de novo sobre os filhos, sobre a nossa vida. Fala desse trem de novo não. Quem não sabe descer a montanha e enfrentar a realidade, não merece subir a montanha. Amém? Quem não sabe descer e enfrentar, não merece subir a montanha. Eu te proponho que hoje você desça dessa montanha com o gás total desta visão. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer descer com você dessa montanha e ajudar você a enfrentar as crises, as cruzes, os embates da sua vida, porque Ele está com você. Amém? Você não está descendo sozinha, sozinho. Uma voz de comando novo inaugurou no seu ouvido e no seu coração. Desça, desça, incline a cabeça e ouve, escute Jesus dizendo: não tenha medo, levante, não tenha medo, eu estou com você. Nós vamos enfrentar o que tiver de ser enfrentado, não tenha medo. A morte eu vou destruir, o pecado eu vou destruir, as potências do inferno eu vou destruir, não tenha medo. Eu desço com você. Nenhum problema lá embaixo vai ser mais forte que minha presença junto de você. Eu estou com você, eu desço com você, e o medo não vai regular você. Escute Jesus, experimente essa presença doce, suave de Jesus. Isso, um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para
Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, coração de pedra, magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me Aqui aperta, dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Não quer saber de amar, não sabe perdoar, nem sabe perdoar. quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Canta, igreja, canta, solte a voz, Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Brada, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. lava, purifica e restaura-me de novo. Canta, serás o nosso Deus Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós sobre a água do amor. a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor, O Espírito de Deus, nosso Senhor. de pé, as mãos erguidas, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Só vocês, bradem, só as vozes, brada. Manda teu Espírito para transformar. Meu coração. Estenda as mãos aqui para a cruz. Entregue a Jesus os seus medos, os seus assombros. Entregue a Jesus o que deixa seu rosto caído por terra. Entregue tudo aquilo que te paralisa, te impede de descer a montanha e enfrentar a vida. Ponha aos pés da cruz do Senhor os seus medos. Diga a Ele que nunca mais você será regido pelo medo, nem pelos falsos pregadores da religião, da cultura, da política violenta do medo. Só a voz dele há de dirigir sua vida, seus sentimentos, sua razão, suas emoções serão todas moldadas pela escuta da palavra e do amor dele. Faça um pacto, uma aliança com Jesus nessa montanha. Eu não serei guiado pelo medo, Senhor. Eu não serei escravizado por nenhum tipo de medo, Senhor. Põe a mão no seu coração, desfranza a testa e faça uma oração agradecido, porque você vai enfrentar a sua vida com todo o vigor, com toda a alegria, com toda a força da fé. Vai descer a montanha com Jesus. Agradeça e louve o Senhor por essa descida da montanha. Obrigado, Senhor. Sua voz
é alento, é brisa suave no nosso ouvido. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Jesus. Obrigado. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço bem forte e diga também: não tenha medo, a paz esteja com você. Não tenha medo, a paz esteja com você. Manifestar o poder da criação, nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar, Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus olhos eu vejo estar o sorriso. de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Igreja, quero te dar. a mão Erga a mão e manda paz pro mundo. do meu Senhor. Canta bem suave. Com muito amor. Canta para sua casa, para o seu trabalho, para sua escola. Quero Canta para o mundo. te Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor.